Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 28. Versos 1 a 10. Atos 28, versos 1 a 10, que diz assim, irmãos. Só para os irmãos entenderem, Paulo e mais 2 centenas de prisioneiros, de pessoas, estavam no navio, e este navio, ele bate nas rochas, ele pega um tufão, e essas pessoas dão numa ilha, chamada Ilha de Malta. E vejam o que aconteceu. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Senhor, continua falando conosco, pois desde o início deste culto, o Senhor está já revelando a Tua palavra para nós. E em especial agora neste momento, usa-nos como instrumento Teu para abençoar as vidas que nos escutam. Amém. Eu não sei quantos se lembram, inclusive na internet, os sites de notícias estavam relembrando nesta semana de uma jovem, inclusive ela é médica, ela estava se refrescando com outros turistas, debaixo de uma cachoeira que caía dentro de um lago, no interior de Mato Grosso. E de repente, uma cobra, uma serpente, carregada pelo curso da água, pelo curso da cachoeira, despencou do alto e caiu justamente sobre esta moça, dando-lhe 3 picadas no rosto e no pescoço. E tratava-se de uma jararaca. E ela foi levada para o hospital, que era a mais de 3 horas de distância, em Cuiabá. Chegou em estado grave na UTI. E dias depois precisaram transferi-la para o Einstein, aqui em São Paulo, tal a gravidade. Mas ela, felizmente, se recuperou. E eu estava lembrando disso porque os sites de notícias estavam relembrando este acontecimento, e eu lembro que eu li sobre tal. Você ter uma jararaca que cai sobre você. E ela estava com um colete, ela disse que entrou dentro do colete dela. Então, amados, para quem não sabe, a jararaca é a serpente brasileira mais venenosa e que causa o maior número de acidentes fatais. Ela tem um veneno chamado neurotóxico, que mata em poucas
horas. E a picada dessa víbora me fez recordar essa passagem de Paulo aqui em Atos. Como eu disse no início, Paulo estava sendo levado prisioneiro a Roma, mas o navio em que ele estava pegou um tufão pelo caminho, desviou-se da rota e, por fim, ficou à deriva e se despedaçou sobre as rochas de uma ilha. Havia neste navio, Lucas, que escreveu o livro de Atos, nos conta no capítulo anterior, havia 276 pessoas a bordo, entre soldados e prisioneiros. E entre eles, Paulo e Lucas. E depois que o navio bate nas rochas, quem sabia nadar lançou-se no mar gelado. Quem não sabia agarrou-se nos destroços do navio. Mas algo muito importante que Deus havia dito para Paulo, que ninguém morreria. E de fato, todos se salvaram. E debaixo daquela chuva torrencial que caía, debaixo daquele frio enorme, eles descobriram que estavam numa ilha chamada Malta. Eu gosto muito de geografia e eu fui ver lá no Google Earth, né? Malta, onde é que fica? E ali tem inclusive uma Baía de São Paulo. E hoje tem uma igreja que foi construída no lugar onde eles acreditam que foi ali o naufrágio. E Lucas diz que aqueles homens, né, da ilha eram bárbaros. E é interessante dizer, amados, que bárbaros naquela época eram chamados todos os que não falavam a língua grega, né? Não significava necessariamente que eram pessoas más, né? Mas que eram pessoas que não falavam o grego. E a chuva caía incessante sobre eles. Imagina, irmãos, debaixo de um frio tremendo, todo mundo molhado, todo mundo ensopado. E o grande perigo que eles corriam agora é de sofrerem uma hipotermia. Se salvaram do mar, mas podiam morrer de frio em terra. A hipotermia se dá quando a temperatura corporal cai abaixo de 35 graus. E muito provavelmente era isso que estava acontecendo ali. Mas aqueles náufragos, eles foram surpreendidos pela solidariedade dos moradores da ilha, que trataram a eles com grande humanidade naquela praia. E eles então acendem uma fogueira debaixo da chuva que caía para aquecê-los e protegê-los do frio. Mas os irmãos sabem, quem já fez fogueira, quem já fez acampamento lá com o culto da fogueira, sabe que dá muito trabalho manter uma fogueira acesa, não é mesmo? Porque precisa ser alimentada, a toda hora alimentada. E ali naquela ilha, irmãos, muitos se mobilizaram no recolhimento de galhos, de gravetos, para alimentar a fogueira. E por isso que Paulo também saiu catando gravetos para jogar na fogueira. É interessante que ninguém precisava mandá-lo fazer nada. Ele se dispôs a ajudar. E eu quero trazer aqui desse texto uma primeira grande lição para as nossas vidas. Vou ajudar. Na igreja de Cristo, irmãos, não tem privilegiados. Todos são chamados a ajudar. Aliás, é privilégio poder ajudar na obra do reino.
Desde que cheguei aqui, eu tenho observado algumas pessoas que acabam se destacando, né? Que estão sempre fazendo algo, não precisa mandar, são pessoas proativas. Que se tem algo caído no chão, vai e pega. Que se tem algo a fazer, vai e faz. Eu tenho observado. Muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos também. São pessoas que estão ajudando. No caso de Paulo aqui, não interessa se é apóstolo, se é pastor, se é diácono, se é crente antigo, se é crente novo, se é da família tal. E daí? Ajude também. Diga, meu irmão, diga, minha irmã, vou ajudar. E não cruzar o braço, só quero ver que vai sair disso aí. Estou de olho. Não, que você diga, vou ajudar. Isso é bonito. É necessário no corpo de Cristo. Porque se nós não fazemos isto, a fogueira se apaga. Como é importante, como é gostoso para um pastor ouvir alguém dizer assim: pastor, eu estou aqui nessa igreja para ajudar. Conte comigo. Aliás, eu vou ficar parado na porta hoje, vamos ver quantos vão falar isso. Mas se você já está num ministério, engajado no ministério, eu creio sinceramente que você já está ajudando. Talvez possa até fazer mais, não sei. Mas se você se inscreveu no ministério, inclusive nós conversamos na reunião da clã, nós vamos abrir novamente aí a possibilidade de você que não está engajado no ministério, que você entre num ministério. Ação social precisa? Muito. Ministério de crianças precisa? Muito. Cada ministério que nós temos aqui, coral precisa de mais gente? Muito. Então, amado, que você diga e faça como o apóstolo Paulo: vou ajudar. Sem ninguém mandar. Eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu faço parte desse corpo. Corpo de Cristo. Eu quero que ele vá bem. E eu tenho a minha contribuição a dar. Vejam, amados, o apóstolo Paulo, ele sai pegando gravetos para ajudar. Não interessa o tipo de trabalho que você vai fazer, que sejam pegar gravetos. Você já estará ajudando. E foi nesse processo, né, de fornecer lenha à fogueira, que Paulo sofreu um acidente. Mas eu vou dizer aqui, irmãos, para mim não foi bem um acidente, não. Me pareceu mais um ataque. Quando ele pegou um feixe de gravetos, né, para alimentar o fogo, ao atirar na fogueira aqueles gravetos, uma víbora saiu do calor do fogo e prendeu-lhe a mão. Engraçado, né? Justo no apóstolo Paulo. Vamos dizer assim, tem 300 pessoas fazendo isto, e vai acontecer com o apóstolo Paulo. Espera lá. O que vem à sua mente, meu irmão, minha irmã, quando a Bíblia fala de um ataque de serpente contra um homem de Deus? Coincidência? Não acredito em coincidência, não. A Bíblia nos fala, irmãos, de uma serpente que não é nem jararaca, nem cascavel ou jiboia. Uma serpente que desde o início da humanidade, ela está atacando. E ela pretende ferir, causar mal-estar, trazer confusão, tirar a paz. E ela ataca todas as vezes
que você quer se aproximar de Deus. Ela ataca quando você está buscando aquecer a sua vida e a vida de outros. E para piorar, essa serpente, que não é a jararaca, nem cascavel, nem jiboia, ela tem alguns alvos especiais. Ela quer atacar principalmente aqueles a quem Deus colocou o encargo de liderar. Lá naquele grupo de pessoas pegando gravetos, atacou a um homem só, o apóstolo Paulo. Essa serpente nos dias de hoje, amados, ela gosta de atacar também líder de coral, líder de louvor, líder de jovens, líder de ministério e principalmente pastores. Porque se o líder for ferido, as ovelhas se dispersam, as ovelhas desanimam. Eu não tenho dúvidas que atrás das minhas costas aqui tem um alvo pintado, e Satanás já está jogando sempre setas inflamadas do maligno, como diz lá em Efésios 6. Eu não tenho a menor dúvida. Pastores e líderes precisam o tempo todo estar atentos a esses ataques malignos. E é por isso que eu digo, aquele ataque ali que Paulo sofre, não foi assim coincidência, não foi acaso. Eu tenho registrado na minha vida pastoral coisas estranhas, que não foram meramente fatos ruins que me aconteceram. Sabe aquelas coisas que você fala assim, não tem a menor lógica isso aqui. Tal pessoa fazer isso não bate nada com nada. Eu sou capaz de dizer muitas situações que não foram meros acontecimentos, meros fatos, mas algo que realmente veio de um ataque maligno. A Bíblia diz isto. O tempo todo está acontecendo ataques malignos. E é por isso que nós, como igreja, precisamos estar firmes e unidos no Senhor. Que a igreja possa perceber que aquele fato que aconteceu, desagradável, que trouxe confusão, que trouxe divisão, não foi uma mera pessoa que falou, não foi por causa disso ou daquilo. Não tenham dúvidas que houve um ataque do inimigo para que haja falta de paz, para que haja confusão, para que haja divisão, para que as pessoas se dispersem. E quando nós sabemos que esta serpente continua atacando, nós aprendemos, amados, a nos colocar mais diante do Senhor, para pedir que Ele nos proteja e nos guarde. E para que nós também tenhamos consciência de que aquela pessoa que foi usada para provocar aquilo, ela também precisa de ajuda. Ela também precisa, às vezes, receber perdão. Ela precisa conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Quando aqueles nativos da ilha, viram aquela serpente pendurada, já logo imaginaram. O que eles pensaram? Esse homem é o quê? É um assassino. Olha lá, foi salvo do naufrágio, mas o destino pegou ele. Eu acho até que eles ficaram olhando assim, Vamos ver, esse homem vai cair a qualquer momento. Porque eles sabiam que o veneno daquela cobra produzia morte. Eu acho que eles ficaram olhando para Paulo e diziam assim, agora ele cai. Olha, agora ele desmaia. Olha lá, eu acho que está ficando meio roxo. Esperando o veneno fazer efeito. Mas Paulo não caiu. Ele manteve a calma. E o que é que ele faz, amados? Diante daquele ataque, está preso aqui?
Ele sacudiu o réptil no fogo. Ou seja, ele simplesmente tirou o veneno da sua vida. Meu irmão, minha irmã, quando você for atacado por essa serpente que nós estamos falando, procure identificar as coisas que você está vivendo, que tentam te contaminar e ferir. Ou seja, não permita que o veneno lhe faça mal. Sacuda da sua vida. É isto. O que falaram é mal, o que falaram para você é mal, é veneno, não deixe circular no seu corpo. Sacode, sacode. Inclusive, nosso irmão Murilo, ele sempre faz um podcast com a mensagem, né? O título dessa mensagem é Sacode a serpente e vai em frente. Sacode a serpente e vai em frente. Sacode aquele veneno que lhe lançaram. Porque tem gente que fica, me falaram isso, me falaram aquilo, estou machucado por dentro. Irmão, para com essa choradeira. Sacode e continua o seu trabalho. Porque senão o apóstolo Paulo ia, gente, não dá mais para ajudar, me desculpe, deixa eu me recolher na minha barraca, né? Deixa eu ficar lá, olha, está doendo. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que a picada daquela serpente doeu no apóstolo Paulo? Sim ou não? Sim. Amados, claro que doeu. Serpente tem duas presas finas, parece aquelas agulhas hipodérmicas que machuca, dói muito. Sabe o que esse texto nos ensina também? Muitas vezes Deus não vai nos livrar da dor da picada, mas vai nos livrar do efeito do veneno. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que algumas situações da sua vida, numa igreja, numa comunidade de fé, até vão doer, mas não vão te matar. Vai doer sim, doeu, machucou. Quantas pessoas talvez não vemos mais hoje porque foram machucadas ou se sentiram machucadas. E se nós fôssemos nos afastar das pessoas todas as vezes que somos machucados, ninguém fica com ninguém, nem marido e mulher, nem família. Mas nós somos povo de Deus. E o importante é não deixar o veneno se espalhar dentro da gente. Coisa difícil, concordo. Mas você pode dizer, sai daqui, serpente. Você não vai me matar, não. E nenhum mal sobreveio a Paulo. E os maltenses, né? Quem nasce em Malta é maltense, né? Já logo decidiram que Paulo não era mais um assassino, ele era um Deus. O ser humano é esquisito, né? Uma hora Paulo é assassino, logo depois ele é um Deus. Aproveito essa observação para perguntar, né? Cá entre nós, você já pensou mal a respeito de alguém ou de um irmão e depois percebeu que você estava errado? Diga assim, Ninguém sabe quem fez esse rum. Mas quantas vezes nós somos assim? Olhamos, torcemos o nariz. Aliás, hoje alguém falou isso para mim, o pastor torceu o nariz, tal coisa assim, em certa situação. Né? Olhamos e depois
E até pensamos, né? Não que é um assassino, mas olha, tá, não, nem vou me aproximar dessa pessoa. E depois você diz assim, que pessoa boa é esta? Mas você pensou mal durante um bom tempo, como aqueles maltenses pensaram a respeito de Paulo. Como é bom, irmãos, quando as pessoas, que podem ser nós, reconhecem e mudam o seu parecer. Aqueles maltenses, aqueles nativos de Malta, reconheceram que Paulo não era um assassino, mas também não era um Deus, mas acharam que era um Deus. Amados e amadas, Paulo chegou naquela ilha como prisioneiro, como náufrago, depois de perder tudo. Mas Deus o usou tremendamente ali. Imagine um navio destroçado, despedaçado. Quantas coisas, amados, poderiam ter acontecido? Por que foram dar naquela ilha? Porque Deus tinha um propósito. E Lucas estava ali para registrar. 3 dias depois, o pai do líder da ilha está muito doente. E Paulo é chamado para orar por ele. E diz assim, Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Deus quer nos usar. Quer nos usar para abençoar vidas. Para abençoar pessoas. A gente pode estar molhado, com frio, quase com uma hipotermia, né? A gente pode estar aí com a mão enfaixada, doendo, machucada, e mesmo assim Deus quer nos usar. Por isso, amados, eu termino esta mensagem. Vamos nós também continuar o nosso trabalho. Alguns dias depois, Paulo prosseguiu viagem. Deus, depois de tudo que a gente fizer aqui, também vai nos levar para casa. Deus vai nos levar para uma viagem. Mas que bom poder recordar do tempo que nós estamos aqui, ou estivemos aqui, e podermos dizer, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Lá naquela igreja, eu carreguei gravetos, eu pude ajudar o pastor, eu pude ajudar no coral, eu pude ajudar no louvor, eu pude ajudar distribuindo marmitex, eu pude ajudar orando por pessoas, eu pude ajudar visitando pessoas, irmãos e irmãs, é bênção que Deus nos dá. Trabalho não é maldição, trabalho para Deus, trabalho para o reino de Deus é bênção. E só aqueles que vivem isso sabem o que isto significa. A vida pastoral tem os seus perrengues, mas eu não troco por nenhuma outra. Ainda que financeiramente a outra vida seja muito melhor. Viu, Rose? Nós já temos o suficiente para viver. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você seja alguém disposto a ajudar. Vou ajudar. E lá na porta eu vou ficar pegando o seu nome. Que ministério você vai ajudar? Porque é bênção. Tudo isso é bênção. Este é o meu 42º ano de vida pastoral. 42 anos. Mais velho que muita gente aqui. Mas eu louvo a Deus. Não trocaria por nenhuma outra vida. Porque eu sei que foi isso que Deus mandou eu fazer. A serpente tentou impedir de muitas formas. Muitas formas. Hoje eu sou capaz de olhar para trás e ver, olha lá a serpente, olha lá a serpente, olha lá a serpente. Mas eu não permiti que ela fosse vencedora. Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. E a Bíblia diz que Deus haverá de nos livrar do maligno. O maligno grita, assusta, faz um monte de pantomima. Maior é aquele que está conosco. Ele é covarde. Jesus bate o pé e sai correndo. Que Deus te abençoe.
Que Deus nos abençoe. Vamos procurar catar gravetos, né? Para aumentar a fogueira, né? Esse fogo santo, né? Que nos aquece, né? No sentido espiritual, que nos abençoa, que nos faz sermos um povo verdadeiramente escolhido por Deus.